Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Química, Glaucio, lá da Unidade de São Gonçalo, dando continuidade à parte de isomeria, já vimos a isomeria plana, agora vamos ver a isomeria espacial, tá? Compartilhar a tela aqui com vocês, fica um pouquinho melhor, né, para apresentar, senão fica meio complicadinho para a gente entender, né? Então, olha só, tá aqui, eu acho que você já deve estar vendo aí. Isso aqui estaria em slide, mas eu prefiro colocar assim porque eu consigo mexer o cursor, tá? Talvez fique mais fácil de a gente entender. Bom, então, dando continuidade ao capítulo 18, tá? Vamos definir primeiro, né, o que é isomeria espacial, tá bom? Deixa eu, peraí, só um minutinho aqui, consertar. Fica melhor aqui. Tá, vamos lá. No estudo da, né, a isomeria espacial, ou estereoisomeria, a geometria apresentada pelo composto é fundamental. O que é isso? A geometria, não adianta você ver a parte plana. Essa aí, essa parte de isomeria que nós vamos ver, tem que ter, né, um desenho espacial. Fica um pouco complicado fazer isso no papel, né? Mas com alguns desenhos fica um pouco mais fácil, né? E vamos tentar reproduzir isso aqui da melhor forma possível. Né? Então, para identificar os tipos de isomeria, só mesmo na parte com a geometria apresentada. Tá? Ela está dividida em duas partes, vamos ver isso aqui no capítulo, neste capítulo, o que é isomeria geométrica ou cis-trans, e depois a gente vê a parte de isomeria óptica, no outro capítulo. Tá bom? Vamos lá. Antes de ver isso aqui, vamos ver essa parte do que é uma rotação da ligação. Bem, quando você tem uma ligação simples entre carbonos, o que acontece? A ligação ela pode ser, esses carbonos, eles são semelhantes, então essas ligações elas podem girar, né, no próprio eixo. Vamos supor que aqui seja um elemento, um halogênio, sei lá, um cloro, até aqui no caso está dizendo, né? Se tem um cloro aqui, aqui seriam dois hidrogênios, esse eixo ele pode se mover. Vamos botar que ele mova para o lado de cá, aqui assim. Então, esse cloro que estava aqui, ele já tomou uma outra posição, porque a molécula está girando, aí ele vem para cá, ele vai girando, girando, até dar uma volta completa no próprio eixo de 360 graus. Aqui fica mais fácil até de ver. Eu tenho aqui um cloro, dois hidrogênios, né? Esse ângulo aqui está dando de 120 graus, né? Se fosse 120 graus, né? Isso aqui estaria girando para cá, esse cloro toma o lugar do hidrogênio, esse hidrogênio toma o lugar desse hidrogênio, e esse hidrogênio toma o lugar do cloro. Então isso aqui estaria girando aqui, ó, tá? Isso aqui é um tetraedro, então não é 120 graus, mas se fosse 120 graus, estaria cada um tomando lugar, exatamente o lugar do outro, tá bom? Então, o que acontece aqui? Para a condição de existência da isomeria geométrica, quais são as condições que nós vamos ter? Né? Para ter isomeria geométrica, primeiro, a ligação não pode girar. Né? Isso aqui ó, não pode acontecer mais. Porque um não pode tomar o lugar do outro mais. Se tomar o lugar do outro, já é uma nova molécula. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma ligação dupla, né? num composto aberto, né? acíclico. Você tem uma ligação dupla em que você tem radical 1, radical 2, radical 3, radical 4. Esses ligantes aqui, eles não têm mais como girar. Se eu cortar aqui o carbono, botar um plano para cima e um plano para baixo, o que vai acontecer? Esse R1 vai estar sempre para cima, esse R3 sempre para cima e o R2 e R4 para baixo. Não tem como tomar o lugar do outro, porque isso aqui não vai girar. Numa ligação, numa molécula fechada, aqui com 3 carbonos, o que acontece aqui? Eu tenho para cima R1, para cima R3, aqui o hidrogênio para cima. Mas nesses carbonos aqui, ó, nesse carbono e nesse carbono, o que vai acontecer? Esse R1 e R3 são ligantes, né? Eles não têm como trocar de lugar, vão ficar eternamente aí para cima. E esse R2 e R4 eternamente para baixo. Tá certo? Por quê? Porque isso aqui, essa molécula não gira. Ela está presa, entre aspas, certo? O primeiro tipo, né, espacial, que é a isomeria cis-trans, a geométrica cis-trans, para que isso ocorra, é necessário que os carbonos insaturados, ou com duplo, possuam o mesmo grupo ligante de acordo com o esquema a seguir. Então, olha só, eu tenho um esqueminha aqui, com carbono com ligação dupla, aí vamos supor que teria R1 e R3 para cima, R2 e R4 para baixo, tá certo?
Então, esse R1 e R2, o que acontece? Eles não poderão ser iguais, tá? Não pode, R1 não pode ser igual a R2 e R3 não pode ser igual a R4, tá? Por quê? Porque na molécula, esse é o exemplo que eu dei aqui, no primeiro aqui, né? Cadê? Deixa eu ver, antes. Se esse R1 e R3 eles estão para cima, eu posso trocar R1 e R2 de lugar. Não é girando a molécula, não, tá? Trocando de lugar. Se eu trocar de lugar, já é uma outra molécula. Então, nesse caso aqui, ó, R1, se for igual a R2, na hora que eu trocar, a molécula continua igual, não fez efeito nenhum, tá? E R3 não pode ser igual a R4, tá certo? Agora, R1 tem que ser igual a R2, ou R3, R2 é igual a R4, tá? O R1 igual a R4, R3 igual a R2, tá? Nós vamos ver alguns exemplos disso aí. Numa molécula fechada, uma molécula cíclica, eu tenho um carbono aqui, um R1 seria para cima, um R3 para cima, R2 para baixo, R4 para baixo, tá certo? A mesma coisa com 5 carbonos, eu tenho R1 para cima, R3 para cima, R2 e R4 para baixo. As condições são as mesmas. R1 não pode ser igual a R2 e R3 não pode ser igual a R4. Tá certo? E respeitar essa aqui. R1 igual a R3 e R2 é igual a R4. Tá? Então vamos ver, começando a diferenciar quem é cis e quem é trans. Então aquele exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu tenho cloro para baixo, hidrogênio para cima, hidrogênio para cima. Então o isômero cis é aquele que os radicais estão no mesmo plano, tá? Cis está no mesmo plano, 2 cloro para baixo, 2 hidrogênios para cima. Aqui, mesma coisa, o plano está aqui, ó, 2 cloros para cima e no mesmo carbono, 2 hidrogênios para baixo. Tá? Isso aqui é o cis. O trans, o que eu fiz? Eu peguei o cloro que estava aqui, ó, eu troquei de lugar. Tá certo? Por isso que não pode ser igual. Porque se eu trocar, é a mesma molécula, não tem diferença nenhuma. Então, cloro, né? Houve agora um transversal aqui, tá vendo? Então, está em diagonal aqui, ó. Os radicais iguais eles estão em diagonal. Então, por isso que o isômero é trans. É aqueles que os radicais estão em planos transversos. Tá bom? Nesse caso aqui, se você dá uma olhadinha aqui nesse cloro, pode ver que o cloro mudou de lugar também, tá certo? Então, por isso que é chamado de isômero trans, tá bom? Então, vamos passar para um outro aqui. Agora, tem diferença do isômero cis para o isômero trans? Tem que ter alguma consequência nisso? Claro que tem. As moléculas, olha como é que elas ficam. Elas podem ser polares ou apolares, tá certo? De acordo com a sua disposição no espaço. Então, se você olhar bem, o que está acontecendo aí? O cloro, no primeiro exemplo, os 2 cloros estão para cima. Né? Então, o momento dipolar está apontado para cima. Então, isso torna uma molécula polar. Já no segundo exemplo, eu tenho cloro em situação trans, ou seja, em diagonal. Então, os momentos dipolares praticamente se anulam aqui, então torna essa molécula apolar. Tá certo? Então, geralmente, os isômeros cis, tá? Eles são isômeros polares. E os isômeros trans são isômeros apolares. Bem, agora, e se todos os ligantes forem diferentes? Como é que eu vou saber quem é cis e quem é trans? Né? Aí a gente vai ter que usar para evitar isso, né? Essa dúvida, foi sugerido um novo tipo, né? De determinação, nomenclatura, que é a tal da isomeria E e Z, certo? Então, como é que eu vou ver aqui? Ó? Se você olhar essas 2 moléculas aqui embaixo, você vê que os ligantes, tanto do carbono da esquerda quanto do carbono da direita, né? Os ligantes, aqui é um flúor e aqui tem um radical propil. Né? E aqui eu tenho o hidrogênio e um radical CH3, metil. Né? Se você olhar na outra, houve apenas uma troca de posição entre o CH3 e o hidrogênio, né? Espacialmente aqui, ó. Muito bem. Mas vamos lá. Observamos os 2 átomos dos 2 radicais, os 2 átomos dos 2 radicais diretamente ligado ao carbono da dupla ou do ciclo. Diretamente. Quem está diretamente ligado a este carbono? Flúor e carbono. Certo? Então, quem está diretamente ligado ao flúor e ao carbono. Por
Por que esse flúor está marcado aqui? Porque será marcado o de maior número atômico. Então, o flúor tem o maior número atômico do carbono. Então, eu marco ele aqui. Do outro lado, eu tenho carbono ligado diretamente ligado ao carbono da dupla. E aqui tem hidrogênio. Carbono e hidrogênio. O de maior número atômico é o carbono. Então, eu circulo isso aqui. Tá certo? O que eu fiz? Já marquei os dois. Aqui é a mesma molécula, apenas a disposição espacial está diferente. Então, se os radicais marcados de cada carbono estiverem em planos diferentes, né? Planos diferentes, será o isômero E, são os opostos. Seria como se fosse o isômero trans aqui, tá? E se estiverem no mesmo plano, será o isômero Z, que são juntos. Seria o cis. Tá certo? Tá claro isso aqui? Ótimo, né? Eu acho que sim. Então vamos para o próximo aqui, ó. Isso aí, quais são as propriedades dos isômeros cis e trans, né? Vamos lá. Se os pontos de fusão e ebulição. No isômero cis, os vetores, como a gente viu naquele caso, os vetores eles não se anulam, o que torna o composto polar. É o que nós vimos aqui, ó, que torna o composto polar. Né? Então, os vetores eles não se anulam, torna esse composto polar. Muito bem. No isômero trans, os vetores se anulam, o que torna o composto apolar. Então, está aqui, ó. Certo? Esses vetores, o cloro puxando para aqui, o cloro puxando para cá. Então, esses vetores se anulam. Então, com isso, torna o composto apolar. Devido a isso, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos cis geralmente serão maiores do que os pontos de fusão e ponto de ebulição dos isômeros trans. Ok? Ok. Então, a solubilidade. A gente já viu que, né, em aulas passadas, que é semelhante dissolve semelhante. Então, a solubilidade do cis, né, porque o cis ele é polar. Tá? Então, a solubilidade do cis será maior do que a do isômero trans, né, graças à sua maior polaridade. Tá certo? Tranquilo? Então, beleza. Vamos ver na última parte como seriam essas nomenclaturas. Né? Bem, a nomenclatura dos compostos orgânicos que apresenta isomeria geométrica deverá ser colocada a sigla referente à isomeria daquele composto. Ou seja, o nome ele não muda nada, apenas você vai acrescentar um cis, um trans, um E ou um Z na frente do nome. Então, começando aqui, vamos pegar esse primeiro aqui de baixo. Isso aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, então seria um eteno. E eu tenho cloro e cloro, dicloroeteno. Então, esse dicloroeteno, se for simplesmente dicloroeteno, pode ser, esse cloro poderia estar neste carbono aqui, ó. Mas aí não teria isomeria cis-trans. Então, é uma redundância precisar colocar um, 2. Se eu estou falando que é cis, claro que está em um carbono e o outro está no outro carbono. Agora, se eu falei que é cis, é porque os dois estão no mesmo plano, tá? Então, cis de cloroeteno. Já aqui, ó, está em diagonal, que é o trans, tá? Então, continua sendo de cloroeteno, só que agora trans, tá certo? Você acrescentou um trans na frente, não precisa colocar um 2 de cloroeteno, porque se fosse um 1, não teria condição de ser, de ter a isomeria, tá certo? Aqui, neste caso aqui, foi marcado, né, os carbonos diretamente ao da dupla, que é o cloro, e o carbono. O cloro tem número atômico maior, então eu marco ele. Entre o carbono e o hidrogênio, eu marco o carbono. Então, como os dois estão, né, em lados iguais, é o Z, né, e o nome é 2-cloro, né, multi-2-eno. Tá certo? O nome é esse aqui, independente de dizer ou não. Se essa molécula não tivesse espacialmente, tivesse linear, né? Você teria 2-cloro, multi-2-eno. E aqui, como está em opostos, né? Então você vai colocar a letra E para diferenciar do Z. Tá claro aí, galera? Bem, eu espero que essa, né, aulinha rápida aí
dê para, pelo menos, elucidar um pouco e vocês vão reforçar na aula online, né? Que a professora vai ver com vocês no dia marcado. Galera, bons estudos, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima aula, tá? Um abraço, tudo de bom e até a próxima.